Oi, galerinha do oitavo ano, começando aí nossa matériazinha nova, né? Falando a respeito agora, entrar um pouquinho na parte do corpo humano também, dos tecidos. Hoje a gente vai falar do tecido de revestimento, que é o tecido epitelial, né? Que reveste todos os órgãos do nosso corpo, né? Então a gente tem o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular, né? O tecido epitelial de revestimento é para revestir e proteger todos os órgãos, né? A maioria dos órgãos, pelo menos, né? E o glandular, o tecido epitelial glandular, é o que formam as glândulas, né? Glândulas, para quem não sabe, a gente vai estudar depois, as glândulas são os órgãozinhos que produzem hormônios de crescimento, TSH, testosterona, progesterona. Então, as glândulas são esses órgãos que produzem esses hormônios, tá? E o tecido epitelial, ele reveste essas duas partes do corpo aí que a gente falou. Encontrado aonde? Ele? Na parte externa, através da pele, né? Epiderme, derme. Na superfície interna e externa dos órgãos, né? Ele é encontrado não só na parte externa do corpo, através da pele, como na parte interna também do nosso corpo, nos órgãos ali, que a gente tem como exemplo o estômago, o pulmão, né? Além de ser encontrado nas glândulas também, que a gente já viu. Características principais deles. Eles têm pouco espaço entre as células. A gente diz que as células são justapostas. Justapostas por quê? Porque elas são muito unidas entre si, né? Não tem quase espaço entre elas. São bem unidazinhas, então por isso que são justapostas. Não apresenta vascularização, né? E excelente capacidade de renovação celular. As células ali estão sempre renovando. A célula morre, ela é renovada, morre, é renovada. Então, essas são as principais características do tecido epitelial. Funções ali a gente já viu, que é revestir e proteger o corpo, né? Não só o corpo, mas formar as glândulas também. No caso do tecido epitelial, que é a pele, ela protege contra a entrada de micro-organismos. A pele ali funciona como uma barreira, né? Todos os micro-organismos, antes de entrarem no nosso corpo, tem que passar por essa barreira, que é o nosso tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, que é a pele. Então, no nosso corpo, a pele é como se fosse uma barreira, né? Coisas ruins entram, micro-organismos entram? Lógico que entra, né? Senão a gente não teria um monte de infecção aí que a gente tem. Mas a pele, tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, ele impede muito micro-organismo de entrar. Senão a gente poderia estar mais doente ainda do que a gente tem essas doenças de hoje em dia, tá? E além disso também, vou falar de novo, responsável pela formação das glândulas. Aqui a gente tem tipos de tecidos, né? De epitelial de revestimento. Aí a gente tem aqui, ó, pseudoestratificados. Tá vendo como é que eles estão juntinhos aqui, ó? Que eu falei que as células são justapostas, né? Estão bem juntinhos aqui, né? Pseudoestratificado, simples pavimentoso, simples cúbico, simples prismático, estratificado prismático, estratificado de transição e estratificado pavimentoso. E aqui é onde esses tipos de tecido epitelial são encontrados, né? Na pele, na bexiga, na uretra, no estômago, nos túbulos renais, aqui no pulmão, aqui nas vias aéreas, né? Onde eles são encontrados, cada tipo de tecido epitelial ali. Epitelial glandular ali, a gente tem dois tecidos, né? Tecido é um só, mas ele reveste a glândula endócrina ou exócrina, tá?
Diferença entre uma e outra. A glândula exócrina, ela produz substâncias e lança essas substâncias para fora do corpo, tá? Ou para fora de alguma glândula, né? Tipo glândula mamária, né? Glândula sudorípara. Ela produz a secreção, que no caso não é hormônio, mas é lançado para fora do corpo humano. Já a endócrina, não. A endócrina ela produz secreção, que são os hormônios, tá? E esses hormônios são jogados dentro da corrente sanguínea, tá? Então, endo é dentro, exo é fora. Glândula endócrina produz hormônios lançados dentro da corrente sanguínea. Glândula exócrina produz secreção, que é lançado para fora da glândula, tá? Para fora do corpo. Então, a gente tem essas duas glândulas aqui. A gente ainda tem uma glândulazinha aqui, tá? Eu falei de glândula endócrina, exócrina, e tem uma glândula que a gente chama de glândula mista. Glândula mista é aquela que tem as duas funções, tá? Tanto endócrina quanto exócrina, tá? Ela tanto produz secreção, que é lançado para fora dela, como produz hormônio também. Uma glândula desse exemplo aí é o pâncreas. O pâncreas ele produz um hormônio que é chamado de insulina, que é lançado dentro dos vasos sanguíneos, né? E ele produz também um suco pancreático, que ajuda também na digestão, no processo digestório. Então ele tanto produz o hormônio que é lançado dentro da corrente sanguínea, como também produz o suco pancreático, que é lançado durante o processo de digestão, durante o processo digestório para a transformação dos alimentos, tá? Aí a gente está falando só do tecido epitelial, tá? Que epitelial que é o tecido de revestimento, responsável pelas sensações, né? Porque a pele também é responsável pelas sensações, né? A pele aqui a gente tem uma célulazinha chamada neurônio, que é a célula do tecido nervoso, que ela também é responsável pelas sensações de dor, quando a gente queima, quando belisca, né? E esses neurônios que levam essa informação até o cérebro, tá? E isso tudo está onde? No tecido epitelial, nesse tecido que a gente tem como revestimento, que é o tecido da pele, tá? Hoje a gente vai ficando por aqui, né? Mas depois a gente vai voltar na próxima aula falar um pouquinho mais do tecido epitelial, né? Além de outros tecidos também que a gente vai falar, tá? Vocês deem uma lida no livro direitinho, porque tem algumas coisas que eu não falei aqui que está lá no livro, tá? E a gente volta semana que vem, ok? Um beijo para vocês, até semana que vem, tá?